Cara, na minha certidão de nascimento, tá lá, cor parda. Na minha concepção, o que não é branco é preto. Assim, bem simples e bem claro. Então, eu sempre fui negro, com certeza. É verdade que a bola de meia, pequenina, saltando feito bola de borracha, ia fazer de muito moleque um virtuoso do futebol. A rua era o campo. Formavam times de par ou ímpar, jogavam até não poder mais. A manhã, a tarde, a noite eram deles. Não iam para o colégio, ficavam na rua, fazendo inveja aos garotos de boa família. Garotos que paravam com vontade de matar a aula, de jogar futebol também. Nesses contatos entre o campo e a pelada, os moleques de pé no chão impressionavam os garotos de boas famílias, que levavam para o colégio a notícia de um pretinho que ia ser um grande jogador de futebol, só vendo o domínio de bola que ele tinha. O pretinho, crescendo, porém, não ia para o campo, ia para as peladas, se arrebentar nos arranca-tocos. O garoto de boa família não. Crescia e tinha um lugar garantido no Fluminense, no Botafogo, no América. Um lugar à espera dele. A abolição da escravatura tinha ocorrido em 1888, o futebol chegando ao Brasil em 1894, 6 anos depois da abolição da escravatura. É possível a gente imaginar como é que era a relação entre as diferentes raças, as diferentes comunidades, entre a elite e os mais pobres naquele tempo. O Brasil, nesse momento, é o Brasil dos primórdios da Primeira República, né? Uma república liberal, uma república que partia do pressuposto que o Estado não tinha que intervir em questões sociais, e é uma república muito complicada, principalmente para os negros, né? Egressos da escravidão, né? Séculos de escravidão, e que não tem nenhum apoio do Estado para se inserir na sociedade. Ao contrário, é um Estado que reprime a capoeira, reprime a religião afro-brasileira, e é um Estado que sequer tem a obrigatoriedade de dar escola pública para esse negro. Então, nós temos uma marginalização social do negro. É nesse contexto que a gente tem os primórdios, né? Os primeiros passos do futebol, né? Oscar Cox no Rio de Janeiro, Charles Miller em São Paulo, e é um futebol das elites. A história habitual que se conta sobre o início do futebol no Brasil, ele vai se centrar no protagonismo de jovens estudantes de boas famílias que vão à Europa estudar e voltam com umas novidades do esporte europeu, especialmente com a bola e as regras do Football Association, como se chamava. Nesse momento, você teria, nesses jovens jogadores, esses jovens estudantes, um protagonismo que faz deles os sujeitos principais de criação do novo esporte. Para entrar no Fluminense, o jogador tinha de viver a mesma vida de um Oscar Cox, de um Félix Frias, de um Etchegaray.
Todos homens feitos, chefes de firmas, empregados de categoria de grandes casas, filhos de papai rico, educados na Europa, habituados a gastar. Era uma vida pesada. Quem não tivesse boa renda, boa mesada, bom ordenado, não aguentava o repuxo. E depois do jogo tinha sempre uma comemoração. Não era barato comemorar uma vitória. Muito rapaz disfarçava, deixava de aparecer, até largava o clube. A mesada não chegava. Flamengo, Fluminense, Botafogo eram clubes cujos times eram formados pelos seus associados, os sócios do clube, que era uma pessoa de classe média ou classe média alta até, que pagavam uma mensalidade para assistir festas, para ir a bares, para ir a reuniões sociais, para almoçar nos clubes. O clube era um encontro social, hoje praticamente desaparecido na história do Rio de Janeiro. Os jogadores do time de futebol eram formados por esses sócios. Esses sócios, entre os seus direitos, tinham de jogar futebol. E se fossem os melhorezinhos, eram escalados para representar o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo. O Mário Filho conta que no início, realmente, dos campeonatos, o futebol era um programa de domingo à tarde. Os senhores que iam assistir aos jogos iam de paletó e gravata, muito elegantes. As meninas muito bem vestidas, né? Vestidos longos. E ele conta o detalhe do lencinho, né? Que as meninas ficavam tensas com o andamento dos jogos e elas começavam a torcer os lencinhos e aí surgiu a palavra torcida. O futebol prolongava aquele momento delicioso de depois da missa. As moças, mais bonitas ainda, tinham ido em casa, demorando-se diante do espelho. Na arquibancada, sentadas, abrindo e fechando os leques, sérias, sorridentes, quietas, nervosas, como que ficavam em exposição. Os jogadores, quando entravam em campo, corriam logo para o lugar mais cheio de chapéus. Levantavam os braços, hip hip urra. O hip hip urra era só para as moças, para a gente da arquibancada. Os jogadores não iam depois repeti-lo diante da geral, onde se amontoavam os torcedores sem colarinho e gravata. No intervalo, o campo e a arquibancada tornavam-se uma coisa só. Os jogadores gostavam de aparecer um instante, suados, cansados, para cumprimentar as moças. E pais e mães perto, achando tudo aquilo muito certo, muito direito. Os filhos no campo, as filhas nas arquibancadas. O que havia ali no campo, na arquibancada, havia nos bailes do Fluminense, nas festas do Botafogo. Em 1904, todos os bairros de São Paulo viviam a febre do futebol. Isso é uma carta do Charles Miller remetida para a escola onde ele estudou, lá na Grã-Bretanha. Ele atesta nesse documento que o futebol encantava a juventude. Não era um fenômeno restrito a um grupo da elite, a membros da elite. É um fenômeno de todo o espaço urbano. Imagina a situação, uma cidade acanhada, provinciana, sem grandes alternativas de lazer e, de repente, um grupo de jovens improvisa uma bola com material qualquer, tem espaço nas várzeas à disposição. Dessa maneira, estava fundado um clube do bairro. As elites vão se dedicar ao futebol a partir de 1902 num espaço chamado Velódromo Paulista. Trata-se de um espaço criado pela família mais rica da cidade no final do século XIX para a prática de ciclismo. O Antônio Prado ganhou de presente da avó o Velódromo Paulista para que ele pudesse praticar ciclismo. O neto se cansou do ciclismo, passou a praticar futebol e aí o velódromo se torna o espaço para a disputa do Campeonato Paulista. E nesse espaço, aí sim, com o futebol oficial, você tem uma segregação tanto dos grupos mais pobres para jogar, quanto a interdição para que eles não frequentassem as áreas
ditas nobres do espaço. Eles são empurrados para o que seria o embrião da arquibancada geral, que era a antiga pista do velódromo. Com relação aos grupos populares, onde houvesse espaço nas ruas, nas praças ou nas várzeas, em especial nas várzeas, o futebol foi praticado. Então era assim, o tempo que preto não entrava no baiano era esse tempo aí, era um tempo em que os negros ainda frequentavam a periferia dos grandes clubes, das grandes práticas esportivas e etc, etc. Era muito ruim, né? Porque qualquer coisa que a gente falava, ô negão, ô macaco, isso é muito feio. Então a gente sofria muito. Era pejorativo na cara da gente, você é muito feio. Eu, apesar de não ter assim muita cultura, eu não imaginava que um homem branco era melhor que um homem preto. Eu acho que o homem branco tem nariz, tem boca, tem orelha, tem joelho, tudo igual a gente. Qual a diferença que tem? Os moleques que jogavam futebol nas ruas, nos terrenos baldios, não sonhavam em vestir a camisa do Fluminense ou do Botafogo. Sabiam para onde tinham de ir, sem errar o caminho. Todos sabiam para onde tinham de ir. Os moleques para os clubes pequenos. Os garotos de boa família para os clubes grandes. Então você tinha, no começo, 1900, por aí, você tem um número de crianças muito grande na rua que eram chamados de moleques, né? E moleques tinham uma características extremamente pejorativas. E os moleques, eles estavam diretamente associados à cor da pele. Eles eram negros, né? Eles eram deixados, eles faziam pequenos furtos. Essa era a ideia do moleque. Assim, o preto, quando aprendia, era quase sozinho. As portas dos grandes clubes fechadas para ele. Das academias. A expressão academia de futebol significando grande clube, onde se ensinava futebol de fato, nasceu na geral, não na arquibancada. O branco pobre, o mulato, o preto, estabelecendo a diferença entre o grande e o pequeno clube, a academia e a escola pública, o campo cercado com arquibancada e tudo, e a pelada, um campo sem grama, pelado. O brasileiro tem uma ginga diferenciada dos outros povos. Muitos dizem que foram os ingleses. Eu vou continuar sempre acreditando que fomos nós que descobrimos o futebol. E, com certeza, o negro tem uma importância muito grande nessa área também do nosso país. A Liga Metropolitana, que era a principal liga esportiva da cidade, ela incorporava os principais clubes formados na zona sul da cidade, como o Fluminense, o Botafogo e alguns da zona norte, como a América, mas também incorporava um clube formado por trabalhadores da fábrica de tecido de Bangu, que em sua maior parte eram trabalhadores estrangeiros, eram técnicos ingleses que compõem esse time, mas pela própria política da fábrica, o clube passa a incorporar rapidamente também jogadores negros. Então, em 1905 e 1906, Bangu, já disputando a liga principal, já contava com jogadores negros. O Bangu tinha 2 meses de vida. Improvisaram um time com 5 ingleses, 2 portugueses e 1 brasileiro, Francisco Carregal. Brasileiro com 50% de sangue preto. Francisco Carregal, talvez por ser brasileiro e mulato, o único mulato do time, caprichou na maneira de vestir. Era o mais bem vestido dos jogadores do Bangu. Francisco Carregal, um simples tecelão, comprou tudo de novo. As botinas travadas, as meias de lã, os calções. William Procter, o mestre eletricista,
Mandou travar umas botinas velhas, cortou com uma tesourada uma calça branca que não servia mais, nem comprou as meias de lã. Francisco Carregal, no meio de ingleses, de portugueses, de italianos, sentia-se mais mulato. Queria parecer menos, quase branco. Passava perfeitamente. Pelo menos não escandalizava ninguém. E o Bangu ele vai reproduzir uma lógica, que é uma lógica muito forte na Inglaterra, que são times de operários da fábrica e que, né, em suas horas vagas, eles vão continuar no mundo fabril, mas vão jogar futebol. O Bangu, a gente vai ter um jogador negro em 1905. Em 1900, quando a Ponte Preta é fundada, já tem um atleta negro e tem um dos fundadores negros. Eu não sei se o Mário Filho, por estar no Rio de Janeiro, ele aponta o Bangu como o primeiro clube a ter um jogador negro, né? É muito difícil definir exatamente qual foi o primeiro clube brasileiro a aceitar negros. Primeiro porque quando a gente fala no primeiro clube brasileiro, a gente está falando dos clubes que sobreviveram. No Rio de Janeiro da década de 1900, você tinha 40, 50 clubes, dos quais tem 5 ou 6 que são os que se conhecem hoje em dia. Então, provavelmente, os primeiros clubes a ter jogadores negros não são clubes que existam mais sequer. E a mesma coisa acontece em todas as outras cidades brasileiras. A prática do futebol por trabalhadores negros e pardos se dá em primeira mão em pequenos clubes, clubes de bairro, clubes de fábrica, clubes que já não existem mais, mas que deixam como legado uma prática de futebol que acaba por se incorporar aos grandes clubes. Era sempre bom, mesmo para um clube de fábrica, ter mais brancos do que pretos no time. Os pretos muito visados, quase não podendo fazer nada em campo, tendo de jogar um futebol muito limpo, muito decente, respeitando os brancos. Quando o preto metia o pé num branco, era sururu na certa. Todo mundo achando que o preto devia ser posto para fora de campo. A torcida dos clubes de brancos, muito maior. Os pretos que se portassem muito direitinho, se não apanhavam. Até de outros pretos, os pretos da geral que torciam pelo grande clube, que vinham logo ofendendo com um negro sujo. Segundo o Mário Filho, o atleta branco se sentia sujo quando entrava em contato físico direto com um atleta não branco, né? Então, realmente, segundo o Mário Filho, os atletas negros aos poucos começaram a criar esse ritmo, a ginga, o drible, para poder escapar desse contato direto com o atleta branco, até porque o atleta negro é que seria apontado como faltoso caso isso acontecesse, né? É por esse motivo que, em 1907, a Liga Metropolitana de Esportes Terrestres baixou uma regra definindo a proibição de jogadores negros nos clubes da Liga. É em reação à presença desses jogadores negros que essa proibição se dá, levando o Bangu, naquele momento, a abandonar a Liga. Como se dizia, elementos de cor não podem participar, pessoas que tenham profissão inferior não podem participar, pessoas de nível social inferior não podem participar. Tudo isso estava explícito nos regulamentos dos campeonatos. Quando você faz essa exclusão, não pode quem recebe gorjeta, não pode praça de pré, não pode... Você está fazendo, na verdade, uma exclusão racial. Quem é o praça de pré? É o negro, é o mulato. Quem é o servente? É o negro, é o mulato. Você exclui quem faz trabalho manual. Desde os tempos de colonização, no Brasil você não valoriza o trabalho manual. Aqui no Brasil, a nossa elite, o que é você ser da elite? É você ter alguém que trabalha para você. Então, esse trabalho manual é mal visto. Quando a Liga baixa a proibição, determinando que jogadores negros não poderiam fazer parte do clube, alguns sócios do Botafogo chegam a reclamar dessa opção, chegam a levantar o fato de que isso era uma discriminação odiosa. Mas outros não, outros se colocam em defesa dessa regra, dizendo que em termos da sociedade política, a discriminação seria odiosa, mas em sociedade recreativa era normal que se distinguissem os diferentes, que, portanto, é aceitável e recomendável que os clubes brancos se apartassem dos clubes negros.
Tem um jogador que é o Paulino de Souza, que chega a jogar no Botafogo, aparece como jogador do Botafogo antes dessa proibição, e embora fosse de uma das boas famílias da cidade, ele acaba excluído do Botafogo, acaba jogando num outro time de menor expressão, porque não cumpria as exigências da Liga Metropolitana. E o Bangu tinha tido o primeiro jogador negro no Rio, Francisco Carregal, em 1905, ele resolveu se excluir e fazer alguns campeonatos à parte, alguns jogos amistosos no seu estádio, na Rua Ferrer, né, lá em Bangu. E aí ele ficou isolado há algum tempo. A gente sempre lembra que na Primeira República são tempos de Belle Époque carioca, né? Quando os primeiros carros entram aqui no Brasil, né? Eram 3 carros que conseguiram bater. É o tempo da Reforma Pereira Passos, e até mesmo nas expressões, elas eram bastante europeizadas, né? A França era o nosso ideal, né? Importamos até pombo para parecer Paris. A gente mirava muito no exemplo europeu. E quando você mira no exemplo europeu, não tem negro, não tem mulato, não tem mestiço, né? É um Brasil branco que tenta se vender como um Brasil branco, né? Eu acho que é possível pensar em 2 processos que se dão em paralelo. Primeiro é a tentativa de exclusão dos ex-escravos e seus descendentes de qualquer possibilidade de participação, seja política, seja cultural, nos anos que se seguem à proclamação da República. Um esforço de diferenciação e de exclusão, dado, por exemplo, na organização de um campeonato que não pode ter jogadores negros, tudo isso é verdade. Mas, em paralelo a isso, você tem a ação dos próprios negros que vão forjando o seu próprio espaço, vão criando o seu próprio espaço, vão reivindicando participação política, vão se fazendo parte daquele contexto de modernidade, vão praticando o futebol, vão dançando as danças modernas e se fazem, assim, uma presença do qual, em algum momento, não se pode fugir. Na música popular, os negros são os criadores. Eles criam tudo o que vem dos principais gêneros brasileiros, que são o samba e o choro, a música mais instrumental. A presença do negro é absoluta. Ocorre na questão da música popular o inverso. Aí os brancos é que vão tentar, com seu conhecimento, com a sua cultura musical, ou com seu talento também, um lugar na música dos negros. Os negros foram protagonistas logo na música popular, foram protagonistas logo cedo, né? Foram Senhor e Xinguinha, todos eles foram protagonistas logo cedo. Eles abasteceram a música dos brancos. Diferente do futebol, que é o processo é o inverso. São os negros que lutam para conquistar o espaço que era deles, como ficaria provado pela história. 1910, 12, por aí, começam a acontecer os campeonatos da Liga Suburbana. Aqui no Rio havia a Liga Suburbana e em São Paulo havia os campeonatos de várzea. Então, na Liga Suburbana e nos campeonatos de várzea, é que os clubes mais populares conseguiam recrutar alguns garotos, alguns rapazes que já estavam praticando futebol. Mas o futebol da Liga Suburbana era bem diferenciado da Liga Oficial. Na Liga Suburbana havia jogadores que jogavam até descalços, por exemplo. Desde pelo menos 1909, nós temos registros de times da comunidade negra de São Paulo. As 2 escolas de samba mais importantes da cidade de São Paulo foram fundadas a partir de times de futebol da comunidade negra. A Camisa Verde e Branco, que fica na Barra Funda, e o Vai-Vai na Bela Vista. As 2 comunidades estão em bairros que tinham comunidades negras. No caso da Bela Vista, inclusive, havia um quilombo ali para poderem praticar e manter a tradição do batuque ou do samba. Estes núcleos passaram e adotaram o futebol como prática. Os trabalhadores negros que vão jogar futebol, eles estão se fazendo parte do esporte mais moderno que se praticava naquele contexto. Eles estão dizendo, eu faço parte também desse contexto novo. Então, eles não estão defendendo nenhuma forma de autenticidade e pureza. Pelo contrário, eles estão se mostrando contemporâneos. Então, são partes da criação desse mundo moderno. Eles são sujeitos da criação desse mundo moderno do qual resulta o futebol, as danças modernas e outras coisas mais. Aqui no Rio Grande do Sul tem conhecimento de 2 ligas, a Liga da Canela Preta ou a Liga Nacional de Futebol Porto Alegrense,
pejorativamente conhecido como Liga da Canela Preta, e a Liga Rio-Grandense. Com a proibição do negro de jogar nos clubes de primeira grandeza, os negros acabam nos seus bairros formando seus clubes de negros e clubes de mulatos. As primeiras sociedades aqui de Porto Alegre têm essa diferença, não só do negro mulato, mas do negro funcionário público que participava de alguns clubes para os outros negros, né? Geralmente, para esses primeiros jogadores que a gente tem nos clubes de futebol, não, meu clube teve um jogador negro em 1910. Se a gente for pesquisar um pouco mais para contar a história, possivelmente ele foi de mão dadas com um pai que era mais claro, ou com algum amigo da família que levou ele para frequentar o clube, né? O caso de Carlos Alberto do Fluminense. Tinha vindo do América com os Mendonças, Marcos e Luiz. Enquanto esteve no América, quase ninguém reparou que ele era mulato. No Fluminense, ficou logo em exposição. Tinha de entrar em campo, correr para o lugar mais cheio de moças na arquibancada, parar um instante, levantar o braço, abrir a boca num ipi-ipi-urra. Era o momento que Carlos Alberto mais temia. Preparava-se para ele, por isso mesmo, cuidadosamente, enchendo a cara de pó de arroz, ficando quase cinzento. Não podia enganar ninguém, chamava até mais atenção. O cabelo de escadinha ficava mais escadinha, emoldurando o rosto cinzento de tanto pó de arroz. Quando o Fluminense ia jogar com a América, a torcida de Campos Sales caía em cima de Carlos Alberto. Pó de arroz! Pó de arroz! E o pó de arroz acabou passando dele para o Fluminense. Uma vez, Carlos Alberto não jogou. O time do Fluminense entrou em campo, os gritos de pó de arroz partiram da geral do mesmo jeito. O pó de arroz pegou feito visgo. Pó de arroz era coisa fina, cheirosa. O Fluminense não se envergonhava de ser fino, de cheirar bem. Tratando, porém, de ter mais cuidado, de não botar mais um mulato no time. Principalmente um mulato que quisesse passar por branco. O Carlos Alberto era um jovem mulato, pelo que a gente lê, e que ele, tendo uma condição social um pouco melhor, ele teve acesso a jogar primeiramente no América, e depois do América ele se transfere para o Fluminense. Já desde os tempos de América, ele procurava disfarçar a sua cor, passando um pouco de pó de arroz. Quando ele vai jogar no Fluminense, e ele continua mantendo essa prática, aí o pessoal do América, que já o conhecia antes, denuncia. Olha, ele usa pó de arroz, é pó de arroz e tal, e aí fica o apelido no Fluminense até hoje. O Marcos Carneiro de Mendonça, que foi certamente um dos maiores goleiros da história do Fluminense, da seleção brasileira, ele foi companheiro do Carlos Alberto aqui no Fluminense. E ele, num vídeo, ele declarou que o Carlos Alberto tinha realmente esse hábito de se empoar, depois de fazer a barba, e fazer isso daí muitas vezes no vestiário antes dos jogos. A gente pesquisando vários jornais da época, nas primeiras décadas do século XX, era um hábito estético, dermatológico muito comum dos homens, após fazer a barba, se empoarem. E muitas vezes alguns jogadores faziam isso no próprio vestiário antes dos jogos. O futebol era um evento elegante para a alta sociedade carioca. Então, o fato de um jogador passar pó de arroz para eventualmente se tornar mais atraente para aquele público não é tão estranho assim. Mas o próprio fato que, para esse jogador, para o Carlos Alberto, passar o pó de arroz seja um meio de se tornar mais palatável naquele mundo, é em si mesmo significativo. Se ele está passando pó de arroz para se tornar mais presente naquele universo, é porque, de alguma maneira, essa marcação racial está presente, claro. Ninguém pediu para ser louro, preto, moreno, né? Ninguém pediu. Eu, por exemplo, hoje eu sou muito feliz com o Dadá. Mas antes, eu olhava no espelho, pô, que nariz feio, que boca feia, eu sou muito feio. Eu mesmo me criticava. Hoje não, hoje eu amo o Dadá. Para mim, o Dadá é um rei. É um gostosão. Para mim, é o meu ídolo, entendeu? Eu tenho o Dadá comigo. Mas quando eu olhava, que nariz feio tem esse Dadá. Mas esse cara é feio demais. Eu mesmo me criticava.
Hoje não, eu me amo, me adoro. Agora, se você falar assim, Dadá, você queria ser preto? O sofrimento que eu tive por ser preto foi muito grande. Mas, se eu pudesse ser louro de olhos azuis, eu não ia reclamar, não. Nós nos constituímos na relação com o outro. Porque, através do olhar, eu vou poder me dar conta, eu vou poder saber que desejo que é lançado sobre mim. Portanto, o racismo, ele vai produzir um olhar de alguém sobre o negro que é sempre um olhar de estranhamento, que é sempre um olhar que não é receptivo, não é caloroso e não é acolhedor. E, dependendo da idade que eu tiver, dependendo das minhas condições emocionais, eu vou viver aquele estranhamento como se algo tivesse em mim, como se fosse eu que tivesse alguma coisa que é desagradável, que não é bom, e por isso que o outro teve aquela atitude, porque o ruim está em mim. Não é à toa que o racismo produz um modelo de beleza que é o modelo branco e que incita a todos a se espelharem nesse modelo. Friedenreich, de olhos verdes, um leve tom de azeitona no rosto moreno, podia passar se não fosse o cabelo. O cabelo farto, mais duro, rebelde. Friedenreich levava pelo menos meia hora amansando o cabelo. Primeiro untava o cabelo de brilhantina. Depois, com o pente, puxava o cabelo para trás. O cabelo não cedendo ao pente, não se deitando na cabeça, querendo se levantar. Friedenreich tinha de puxar o pente com força para trás, com a mão livre segurar o cabelo, senão ele não ficava colado na cabeça como uma carapuça. O pente e a mão não bastavam. Era preciso amarrar a cabeça com uma toalha, fazer da toalha um turbante e enterrá-lo na cabeça. E ficar esperando que o cabelo assentasse. Levava tempo. O juiz impaciente, ameaçando começar a partida sem Friedenreich, e Friedenreich lá dentro, no vestiário, a toalha amarrada na cabeça. Era sempre o último a entrar em campo. Quando aparecia, finalmente, a multidão batia palmas mais fortes para ele. Era sempre o jogador mais aplaudido. O Friedenreich é o grande gênio da sua geração. Ele é o primeiro grande jogador brasileiro. Friedenreich é neto de imigrantes alemães e neto de africanos. Ele não é filho de alemães. Se fortalece demais a identidade como filho de imigrantes, quando na verdade ele era a segunda geração da família dele no Brasil, nascida no Brasil. Friedenreich foi um dos maiores jogadores de futebol brasileiro nesse período, né, inicial, acredito até que o maior. E ele também era um desses que meio que furavam essa barreira racial, porque ele era também um mulato, mas ele tinha um nível social um pouco mais elevado, só que a questão da cor é algo que não se disfarça, né? No caso dele, o cabelo denunciava que ele era um mestiço, digamos assim. Então ele procurava alisar o cabelo, mas ele era alguém como os outros jogadores da época, da elite, aqueles que frequentavam as grandes rodas, as grandes festas, os dancings, né? Ele se vestia muito bem, ele era um modelo daquele tipo de atleta que existia no começo do futebol brasileiro. É claro que o Friedenreich, de alguma maneira, a gente pode entender que ele tem alguma marca negra, mas o próprio fato de ele ser o líder desse time, dele ser aceito nesse time, mostra que socialmente ele não era identificado como tal. Naquele contexto, ele era visto como um jogador branco, de boa família das elites brasileiras. Eu faço parte, né, da raça, do negro, né? Tem pessoas que não pensam dessa forma. A gente aceita mais a pessoa mais rica do que a pessoa mais pobre. Essa é a realidade. Eu fui parado na Blitz, o cara olhou pra mim. Pô, é o Adriano, o imperador. Vai lá, tudo bem. E se eu não fosse ninguém? E aí? Isso dói, não só porque eu tenho hoje.
eu vou ser tratado como rei, e quando a gente não tem nada, vai ser tratado como o quê? O Brasil entra em 1917 na guerra. Em 18, você tem uma pequena participação do Brasil, tímida, mas você tem uma pequena participação do Brasil. E em 1919, isso é uma coisa pouco, né, que as pessoas falam pouco. Em 1919, o Brasil se vende, né, para o mundo como sendo o único país, né, americano a fazer parte da Liga das Nações, a estar entre os grandes. Então, o sul-americano de 1919 está nesse contexto de um Brasil novo, um Brasil que está entre os grandes, e um Brasil que é sede do Sul-Americano de 1919, que recebe um rei europeu aqui em suas terras. O Sul-Americano de 1919 marca o momento de afirmação do futebol no Brasil, marca o momento de grande sucesso do futebol no Brasil. Ele é realizado num estádio construído solenemente para a ocasião, o Estádio das Laranjeiras, no Fluminense, e ele contemplava um esforço das elites nacionais de colocar o futebol como uma prática de distinção do Brasil. Um time de jogadores brancos, um time de jogadores de boas famílias representando o Brasil nos campos, era a expressão, no concerto das nações, do sucesso moderno do Brasil naquele contexto. Mas, sintomaticamente, foi também um momento no qual grande parte da torcida, mesmo a torcida, os torcedores negros e pardos, que torciam ativamente para aquele time de brancos, não deixavam de se colocar também como parte daquele processo, não deixavam de usar aquele momento como espaço de reivindicação de cidadania. Tem um episódio que eu gosto especialmente, quando chega a delegação uruguaia, com um jogador negro, o único jogador negro do campeonato, que era o Gradim, um grupo de marinheiros negros que estava ali no entorno, vendo passar o Gradim, grita para ele: vai, Gradim, mostra para o branco que o pé do preto também é branco. Mostra que a gente é igual, que a gente pode jogar e que a gente pode ganhar nesse jogo. Tem uma reivindicação de cidadania expressa aí. Rivadavia Correa Meyer mal teve o gostinho de tocar na bola. Levou uma cotovelada, Gradim ficou com a bola. A vingança dele foi chamar Gradim de negro fedorento. Se Gradim escutou, fingiu que não tinha escutado, como todo negro que jogava futebol. Negro não podia se ofender, brigar em campo. Se não apanhava, saltava gente da geral, da arquibancada, de bengala levantada para dar nele. Não adiantava, portanto, xingar Gradim, muito menos num jogo decisivo do Campeonato Sul-Americano. A única coisa que adiantava era meter o pé. Quando Gradim pegava uma bola, o coração de tudo quanto era torcedor brasileiro ficava pequeno. Parecia que Gradim estava com o diabo no corpo. 2 chutes dele, 2 gols uruguaios contra os brasileiros. Também Gradim não fez mais nada. Píndaro de Carvalho, já doutor, de anel no dedo, metendo o pé. Todo mundo gostava, batia palmas, gritava: aí, Píndaro! Gradim que saísse da frente dele, que fosse para o meio de campo, que ficasse bem longe. Foi o que Gradim fez. Mas tinha marcado 2 gols. Era um grande jogador. Um preto podia ser um grande jogador como Gradim. Foi uma praga de Gradins pelo Brasil afora. Todo preto que jogava um pouco de futebol virava um Gradim. O Brasil, ele foi um dos países da América do Sul que mais demoraram a se profissionalizar. O Uruguai e a Argentina já eram profissionais quase que praticamente desde o início. E a seleção do Uruguai, ao contrário da nossa, não tinha essa distinção racial. Então, o Gradim era conhecido como Gradim, o preto do Uruguai, etc. Era um atacante muito perigoso e ele era uma grande preocupação para a torcida brasileira, para a seleção brasileira na época. E, de certa forma, isso chocou um pouco o Brasil, porque jogador negro como o Gradim, sem nenhum traço de mestiçagem, vamos dizer assim, a seleção brasileira não tinha. Se você acompanha a imprensa do período, era apenas um jogador negro, o Gradim, mas o destaque que ele ganha na imprensa em charges invariavelmente preconceituosas, charges do tipo, bota um quadro todo negro e eu disse que é a foto do Gradim, coisas do gênero, é intensa. Por outro lado, essa mesma imprensa botava charges, em tom irônico, mas charges
brincando com essa devoção dos brasileiros negros pelo Gradim também, a torcida dos brasileiros negros pelos Gradim. E acompanhando na pesquisa os jornais na década de 30, a quantidade de jogadores brasileiros negros chamados Gradim é realmente impressionante. Começa a aparecer Gradim aos montes na década de 1930, em homenagem àquele Gradim de 1919. É verdade que se reconhecia que o mulato e o preto jogavam tanto que o branco. Havia grandes jogadores de cor, muito mais do que antes. Era só ir a uma pelada, ver um jogo de clube pequeno. O Brasil com muito mais mulato, com muito mais preto que o Uruguai, com muito mais Friedenreich, com muito mais Gradins, portanto. Mas os clubes finos nem pensavam neles. Só time de branco era campeão. Fluminense, Flamengo, América, Botafogo. Os melhores jogadores realmente eram estudantes. E talvez estivesse aí a explicação de tudo. Da superioridade dos jogadores dos grandes clubes, jogadores que tinham família. A vantagem de ter casa, de comer bem. O Flamengo levantou 2 campeonatos seguidos, o de 14 e o de 15, com um time de acadêmicos de medicina. Na hora de assinar a súmula, via-se logo a diferença. Os acadêmicos de medicina do Flamengo escrevendo o nome depressa, os operários do Carioca levando a vida toda para garatujar o nome. Alguns suando frio, achando que nunca seriam capazes de assinar o nome na frente de todo mundo. Descobria-se um jogador numa pelada, num clube de subúrbio. Saber jogar futebol ele sabia. Não sabia era ler e escrever. O mulato e o preto eram, assim, aos olhos dos grandes clubes, uma espécie de arma proibida. Não um revólver, uma navalha. Se nenhum grande clube puxasse a navalha, os outros podiam continuar lutando de florete. Um clube da 2ª divisão, porém, subiu para a 1ª divisão. Chamava-se Clube de Regatas Vasco da Gama e trouxe com ele mulatos e pretos. O Vasco, clube da colônia, seguia a boa tradição portuguesa da mistura. O Vasco não fazia pretos. Para o preto entrar no Vasco, tinha de ser já bom jogador. Entre um branco e um preto, os dois jogando a mesma coisa, o Vasco ficava com o branco. O preto era para a necessidade, para ajudar o Vasco a vencer. Você veja, mesmo sendo o Rio de Janeiro uma cidade com a presença negra fortíssima, extraordinária, e não só a presença no sentido numérico, físico, mas também na força cultural, na força da expressão da cidade. O Fluminense não tinha negros, né? O Flamengo inicialmente também não tinha negros, só o Vasco da Gama, um clube que foi fundado, enfim, para dar espaço para essa camada popular. O Vasco entra na 3ª divisão carioca, né? E aí vai subindo, 3ª, depois 2ª, até que em 1922 ele consegue vencer a Série B do Campeonato Carioca e sobe para a 1ª divisão, para a Série A, em 1923. Ele tem um elenco com atletas negros, com atletas semi-analfabetos, com atletas brancos, porém de origem social mais pobre, né, de classes inferiores, digamos assim. E aí, com esse elenco, ele consegue surpreender os times da elite. Ele incorporou aqueles jogadores de sucesso das ligas suburbanas, jogadores negros de sucesso da liga suburbana, que, teoricamente, não poderiam entrar na liga por não terem renda o suficiente para serem amadores. É claro que no Brasil, quando esse amadorismo é implementado, você consegue fazer uma seleção, porque as camadas mais baixas precisam trabalhar. O camarada que não tem dinheiro, ele tem que trabalhar para poder sobreviver. Então o futebol fica exclusivo daqueles filhos da Zona Sul que têm grana, que são sustentados, que estudam de manhã e praticam futebol à tarde, noite, ou o operário, que já está trabalhando e vai jogar no time da fábrica.
O próprio Charles Miller, ele achava que quem recebia dinheiro para jogar era como um prostituto do esporte. Então, ele não aceitava isso. Ali a questão era racial, era uma questão de classe e também a questão de preservar o que eles chamavam de amadorismo puro. Os grandes sócios do Vasco eram empresários de armazéns, de secos e molhados, tinha uma parte muito grande de comércio na Gamboa, que era um bairro mais ou menos próximo ali de São Cristóvão. Esses empresários liberam os seus jogadores do trabalho para que eles treinem. Então, muitos deles trabalhavam até meio-dia, saíam, almoçavam, almoço pago pelo patrão, e depois ia treinar no time do Vasco. O Vasco fazia um amadorismo marrom. Né? Como os grandes portugueses eram donos de comércio, né? Então o que eles faziam? Tinha alguns jogadores, né, negros que só jogavam futebol. O camarada tomava o café na padaria do seu Manel, almoçava no restaurante do seu Joaquim, depois jantava e pegava a carne no açougue do outro português. Então, assim, ele não precisava trabalhar. Então, o time do Vasco ele tinha um preparo físico muito melhor do que os outros times. Os atletas, eles eram empregados, às vezes, oficialmente, nas casas de comércio, de diretores do clube, mas eles não trabalhavam efetivamente no comércio. Eles se dedicavam aos treinamentos, né, em tempo integral, ali na rua Moraes e Silva, ali perto do Maracanã. O Vasco tinha um campo alugado ali, um campo pequeno, que era só para treinamento. O técnico do clube era o Ramon Plateiro, um uruguaio que já tinha trabalhado em outros clubes no Rio de Janeiro, inclusive o Fluminense, e ele implantou, de certa forma, um processo profissional mesmo. Quer dizer, os atletas treinando, tempo integral, com hora para acordar e para dormir, alimentação regrada. Tanto que daí vem aquela música da torcida do Vasco: o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Porque o time do Vasco não tinha uma qualidade tão grande como o Flamengo, Fluminense ou Botafogo. Então o time começava atrás do placar. Só que como tinha mais fôlego, no segundo tempo ele virava o jogo. Então o Vasco foi notabilizado por essas viradas sensacionais no campeonato de 1923. Os outros clubes achando que aquilo precisava acabar. Tornou-se quase uma questão nacional derrotar o Vasco. O jacobinismo no futebol lançando o brasileiro contra o português. Pouco importava que o time do Vasco, com seus brancos, seus mulatos e seus pretos, fosse brasileiríssimo. Os jogadores de Moraes e Silva perdiam a nacionalidade, viravam portugueses. Como o Vasco, na época, ele tinha uma proposta mais popular, ele conquistou muita torcida naquela época. Muita gente que não gostava ainda de futebol, não entendia, achava que era um esporte muito elitizado e tal. Quando viu um clube que tinha esse perfil, seus jogadores tinham esse perfil, muita gente começou a torcer, a acompanhar esse clube. E aí a torcida foi se tornando muito grande e era a maior do Rio de Janeiro nos anos 20. Principalmente na última década do século XIX, a xenofobia era muito grande. E quem é o dono da padaria? É o português. Quem é o dono do açougue? É o português. Quem é o dono da sua casa que reajusta o aluguel? É o português. Isso ajudou a fomentar um sentimento anti-lusitano muito forte. O Brasil, ao contrário do que é hoje, quer dizer, tem uma boa relação com Portugal, naquele tempo não tinha. Havia uma certa rusga ainda com Portugal. E aí, quando surge um clube fundado por portugueses, mas que não era só de portugueses, né? Mas que tinha o nome de um navegador português, etc. E esse clube começa a vencer os clubes teoricamente brasileiros e puros, vamos dizer assim. Isso não causou uma boa aceitação, mesmo que quando você visse os dois times em campo, quer dizer, o Vasco com um time, vamos dizer, mestiço, e o adversário com um time totalmente branco, meio europeu, aparentemente, as pessoas achavam que aquele time totalmente branco é que era brasileiro. O Vasco seria um clube português. Era a semana do Vasco e Flamengo, transformado em um autêntico Brasil e Portugal. Todos os dias os jornais atiçavam o Flamengo como se o Flamengo precisasse ser atiçado.
Se alguém do Vasco passasse de manhã cedo, no dia do jogo, pela garagem do Flamengo, haveria de notar um movimento estranho. Lá dentro, no fundo do barracão, os remadores embrulhavam pás de remo em papel de jornal. Nunca, em tempo algum, nem mesmo no Sul-Americano de 19, um jogo de futebol despertara tanto interesse. Mais de 5.000 forasteiros vieram dos estados, quase todos com o escudo do Vasco na lapela. O Flamengo não se preparara durante a semana para outra coisa, treinando todo dia, dormindo cedo. Também, quando o jogo começou, o Flamengo tomou conta do campo, da arquibancada, da geral, de tudo. Flamengo 1-0. Pás de remo embrulhadas em Jornal do Brasil batendo nas cabeças dos vascaínos. Flamengo 2-0 e novamente as pás de remo subindo e descendo. A rivalidade entre Flamengo e Vasco, ela tem origem no remo, né? E depois ela vai ser transplantada para o futebol. Tanto que já nos primeiros embates entre Flamengo e Vasco, você tinha, né, os torcedores do Vasco e do Flamengo levavam remos escondidos para dar um na cabeça do outro. Então, assim, a rivalidade entre Flamengo e Vasco, ela vem muito antes do futebol. E se você for pensar numa coisa maior, é uma rivalidade entre brasileiros e portugueses. O Flamengo deixara de ser um clube, um time. Era todos os clubes, todos os times. O futebol brasileiro branquinho, de boa família. Tudo entrava nos eixos novamente. O pessoal do Vasco quieto, esperando a virada. Às vezes o Vasco estava apanhando de 3-0, virava, ia ganhar o jogo de 4, de 5. A virada nunca tinha faltado. Foi começar o segundo tempo, gol do Vasco. E os vascaínos sem poder gritar gol. Um gritozinho, uma pá de remo na cabeça. Só se gritava Flamengo. O Flamengo acabou marcando mais um gol. E o Vasco ainda lutando. 3-1, 3-2, quase houve o empate. A bola entrou, saiu, Carlito Rocha, o referee, ficou hesitando. Entrou, não entrou, o jogo continuou. Aí os vascaínos da geral, da arquibancada, não quiseram saber de mais nada, de pá de remo na cabeça, fosse o que fosse. Sururus explodiam, aqui e ali, como pipocas. Soldados corriam de sabre desembainhado de um lado para o outro. A cavalaria invadiu o campo. Depois do jogo, dava pena de olhar para o campo do Fluminense. O povo tinha quebrado as grades de ferro, a cavalaria tinha esburacado o gramado todo. O Fluminense fez uma conta minuciosa de tudo. O Vasco teve de pagar, senão nunca mais jogaria no estádio do Fluminense. O Vasco continuou a vencer, não perdeu mais até o fim do campeonato. A vitória do Flamengo tinha dado a ilusão de que tudo voltara a ser o que era antes. Os times de brancos levantando campeonatos, os times de pretos perdendo sempre. A ilusão durou pouco. Os clubes finos, de sociedade, como se dizia, estavam diante de um fato consumado. Não se ganhava campeonato só com times de brancos. Um time de brancos, mulatos e pretos era o campeão da cidade. O que acontece? O Vasco é campeão de 1923, o que causa um escândalo no Rio de Janeiro. Um choque muito grande. Realmente foi uma revolução que o Vasco fez, porque embora ele não tenha sido o primeiro clube a ter jogadores negros no futebol brasileiro e tal, mas ele foi o que primeiro assumiu essa luta, vamos dizer, dos atletas negros e de atletas de classes mais pobres. Muitas vezes o Mário Filho parece marcar esse time do Vasco de 23 como o início de um processo. E eu prefiro vê-lo como resultado de um processo que vem das décadas anteriores, que é esse fortalecimento do futebol nos pequenos clubes suburbanos, nas ligas suburbanas, nas ligas dos bairros habitados por trabalhadores e o sucesso dessas ligas. O que faz o Vasco é se aproveitar do sucesso desses outros espaços. Uma diretoria de comerciantes, boa parte deles de origem portuguesa, que vai buscar nesses clubes e nessas ligas os jogadores de talento para se afirmar no cenário dos clubes principais da cidade. Contra esse time,
os times de brancos não tinham podido fazer nada. Desaparecera a vantagem de ser de boa família, de ser estudante, de ser branco. O rapaz de boa família, o estudante, o branco, tinha de competir em igualdade de condições com o pé rapado, quase analfabeto, o mulato e o preto, para ver quem jogava melhor. Era uma verdadeira revolução que se operava no futebol brasileiro. Restava saber qual seria a reação dos grandes clubes. Os clubes fizeram tudo para expulsar o Vasco da primeira divisão, o que conseguem, não alegando o fato de alguns desses jogadores serem negros. São os primeiros negros que você vê num grande clube carioca. Não por isso, mas porque são profissionais. Eles dizem, esses caras treinam no horário que deviam estar trabalhando, então eles são pagos para treinar. O Vasco está levando uma vantagem sobre os outros clubes. Só que aí, na época, surgem algumas denúncias contra o clube. Ele praticava o profissionalismo e que isso não era aceito, que ele tinha alguns atletas que justamente teriam profissões inferiores, que eram trabalhadores braçais, que eram analfabetos. Então, há todo um embate entre os clubes mais elitizados e o Vasco. O Vasco chegou a contratar professor de português para ensinar os atletas a assinarem o nome, pelo menos, para que eles demonstrassem que sabiam ler alguma coisa. E gerou um problema ali, porque, claro, era o amadorismo marrom, né? Eles eram profissionais pagos pela direção do Vasco, mas ganham um campeonato com isso sem que se consiga provar esse falso amadorismo. E é daí que se começa a alimentar mais fortemente o debate sobre a necessidade do profissionalismo. Em 1924, os clubes chamados de elite fundam uma outra liga, né, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. Eles criam uma série de exigências para os outros clubes poderem participar, inclusive o Vasco, embora ele fosse o atual campeão ali em 1923. E uma das exigências, no caso do Vasco, era abrir mão de 12 jogadores do seu elenco, né, porque foram considerados de condição social inferior. Aí o presidente do clube na época, José Augusto Prestes, ele escreve uma carta dizendo que entre ter que participar da nova liga, que era a AMEA, e sacrificar os seus 12 atletas, o clube preferia não participar da nova liga. E aí ele continua na Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, que era a liga do qual ele tinha sido campeão no ano anterior. Então, em 1924, há um racha no futebol do Rio, e por isso nós temos 2 campeonatos, o Vasco campeão na Liga Metropolitana e o Fluminense na AMEA. A exclusão do Vasco representa uma tentativa de frear esse processo de profissionalização, ainda que disfarçada, do futebol, que abriria o futebol como para uma prática de negros e pardos. Dentro do futebol, quando se fala se o jogador é bom ou ruim, se é craque ou não, indifere se ele é preto ou branco. O que vale é o que ele faz dentro de campo.